Vamos, pessoal, mais uma vez para um vídeo, mostrar para vocês uma árvore de flores. Uns dizem que é carrapateira, mas não sei, é uma flor muito linda, parece ser esse nome. Se tivesse um galho aqui embaixo, eu ia mostrar para vocês. Olha que formosura! Isso aqui é na Chácara Floresta, tem muitas árvores dessa. Olha lá. Olha os caraguatás, que coisa linda. A copa do mamoeiro, os pés de palmito, é muita maravilha. As bananeiras aqui, ó, que fofura, ó. E o céu mais lindo ainda de tudo, né? O espaço. Olha que lindo, gente. Um abraço a todos vocês e uma boa tarde.